Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a mensagem que o pastor traz para a igreja nesta manhã de domingo é conselhos para viver uma vida como mais do que vencedor. Conselhos para viver uma vida como mais do que vencedor. Marque aí na tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. O texto diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Diga graças a Deus. Agora vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o único e soberano Deus, não há outro. O Deus de amor, o Deus de perdão, o Deus de misericórdia, o Deus que nos ama com amor incondicional. Um Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um Deus que nos libertou das amarras do diabo. Nos deu vida nova. Iluminou os nossos olhos e abriu o nosso entendimento para que pudéssemos compreender a palavra predestinada de sabedoria, o evangelho da graça de Deus e o Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Fala-nos nessa manhã de domingo. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa anunciar as boas novas do reino. Para que eu possa falar à tua igreja, ao teu povo, aquilo que o Senhor inspirou no meu coração. Pai querido, Pai amado, abre os olhos deste homem, desta mulher, deste rapaz, desta moça, de cada um que o Senhor, com mãos de misericórdia, conduziu a esse santo lugar. Eu te peço isso em nome de Jesus, que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus dirige a tua vida. Deus dirige a tua vida de uma maneira geral. Deus dirige a vida espiritual, a vida material, a vida emocional. Tudo isso está no controle absoluto de Deus. E eu pergunto, o que é que Deus quer te falar? O que é que Deus tem falado a você nesses últimos tempos? Qual a direção que esse Deus Todo-Poderoso tem dado a você? Se você não sabe, pergunte a Ele. Ore, Senhor, que direção o Senhor dá para a minha vida? Que caminho eu devo seguir? Ou você tem medo da resposta de Deus? Ou você tem medo de Deus te responder e seja uma coisa que vai contrariar a sua vontade? Agora, tem coisas na Bíblia que Deus já nos revelou. Já revelou a mim, já revelou a você. Por exemplo, não precisa você perguntar a Deus, Senhor, eu devo me santificar? Claro que não precisa. Porque Ele já ordenou na sua palavra, Ele nos disse que nós fomos chamados para sermos santos. Diga para o teu irmão, você foi chamado para ser santo. O Senhor Jesus disse assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E se você não quer saber das Escrituras, como é que você vai conhecer as Escrituras? Se as Escrituras não despertam em você um desejo profundo de conhecer Deus, como é que você vai conhecê-lo? E é por isso que muitas ovelhas sofrem, a vida fica esboroada,
portas se fecham, não tem paz, vive uma vida sem paz. Então, creia que Deus está no controle de tudo. Deus te conduzirá por caminhos de vitórias. Quem crê não reclama, não murmura, não desanima, não recua. Nós não somos os que retrocedem, Paulo disse aos Hebreus. Então, creia dessa forma. Olha, Deus vai te guiar para o caminho certo. Não há possibilidade de erro. Deus está no controle de tudo. Não é você que está no controle, não sou eu que estou no controle. O caminho quem escolhe é Deus. Nós precisamos crer nisso de uma maneira obstinada. Deus está no controle da minha vida, não sou eu que estou no controle da minha vida. Não sou eu que escolho o caminho, é Deus que me mostra o caminho. Irmãos, Deus não criou os seus filhos para morrer no deserto. Deus criou os seus filhos, a sua imagem e semelhança, para serem vitoriosos. Se você crê nessa verdade que Deus te criou para ser uma pessoa vitoriosa, diga amém. Olha, ter fé só da boca para fora não quer dizer nada, não representa nada, absolutamente nada. A fé sem obras, mais forte, mais alto. A fé sem obras, os grandes homens de Deus provaram ter fé pela obediência, pelas atitudes. Hoje não é diferente. Nós provamos que temos fé pelas nossas atitudes. Abraão saiu da sua terra para ir para a terra prometida. Ele saiu sem ter a mínima ideia de onde ficava essa terra prometida. Ele sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, futuro. Saiu sem saber que rumo tomar, saiu confiando que Deus ia guiá-lo até Canaã, a terra prometida. Deus honrou esse homem a ponto dele ser chamado pai da fé, pai de todos os eleitos de Deus. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu anuncio. Não é esse Deus que o mundo mostra, que seduz o homem para torná-lo escravo, seduz a pessoa para torná-la uma fanática religiosa, tirar a sua paz, como acontece com muita gente nesse mundo, nessa terra. Deus não é isso. O Deus da Bíblia não seduz você para se tornar um fanático, não produz você para ser um louco obstinado pelo erro. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Não estamos falando de um Deus de macumba, nem um Deus de corrente de 12 semanas. Não estamos falando aqui de um Deus de fogueira santa, de água ungida. Isso tudo é uma fé verdadeira que nós estamos falando aqui. Você lembra de Noé? Noé decidiu não se corromper, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Ele decidiu, não vou me corromper. Está todo mundo fazendo o errado, eu não vou fazer o errado, eu vou fazer o certo. Se tornou herdeiro da justiça e salvou a si e a sua família. Essa fé de atitudes que Deus quer encontrar nas nossas vidas. Essa fé de atitudes que Deus quer encontrar em você. Então, irmãos amados, irmãos em Cristo, só creia no Deus da Bíblia. Só creia no Deus da Bíblia. Porque muitos têm crido num Deus criado pelos homens. Um Deus inventado pela religião. Eu creio no Deus da Bíblia. Por exemplo, no Salmo 46, versículo 1, olha como é crer no Deus da Bíblia. Como é diferente do que ensina em muitos lugares. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não é bom crer num Deus desse? É maravilhoso, diga amém. No Salmo 103, versículo 19, Salmo 103, versículo 19, diz assim o salmista: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Diga, domina sobre tudo. O Deus que nós cremos é um Deus que domina sobre tudo. Ninguém pode frustrar os seus planos, nem poderoso, nem homens perversos e maus, nem magia, nem feitiçaria, nem diabo, nem demônio, nem inferno. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Outro conselho que eu trago para a igreja nessa manhã de domingo. Leia 2 de Pedro, capítulo 2,
versículo 19. Não te deixe vencer por nada nesse mundo, viu, irmão? Não te deixe vencer por nada nesse mundo. Encontraram 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19? Vou ler. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olha que coisa profunda isso aqui. Se você se deixa vencer pelo álcool, você se torna escravo do álcool. O álcool é que domina a tua vida. Se você se deixa vencer pela prostituição, você se torna escravo da prostituição. É triste viver como escravo de uma coisa que Deus abomina. Se você se deixa vencer pelo cigarro, você é escravo do cigarro. Aí eu pergunto, álcool mais cigarro mais prostituição tem a ver com o quê? Álcool, cigarro, prostituição tem a ver com o quê? Com vontade. É a pessoa que tem vontade de se prostituir, tem vontade de se tornar um alcoólatra, tem vontade de consumir drogas, tem a ver com vontade. Aí no Salmo 115, versículo 3, Salmo 115, versículo 3, ok? O salmista brada em alto e bom som: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus soberano. No Salmo 4, versículo 23, Salmo 4, versículo 23, o Espírito Santo continua falando e diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu pergunto à igreja nesta manhã de domingo, que tipo de vontade você tem deixado de entrar no teu coração? Que tipo de vontade tem ocupado espaço no teu coração? Porque tudo passa pelo nosso processo mental, diretamente pela nossa mente. Se você, na hora dos problemas, se apequena, se acovarda, desanima, você será escravo do vencedor. Será escravo do vencedor. Portanto, não deixe coisas ruins se instalar nos teus pensamentos. Deixa coisas boas. Absorva coisas que vão trazer proveito para a tua vida espiritual. Não coisas ruins, não coisa diabólica, não coisa demoníaca. Não deixe coisas ruins se instalar nos teus pensamentos. Por exemplo, se fala muito nos dias de hoje de depressão. E na igreja evangélica, da maneira geral, tem sido um verdadeiro surto de pessoas com depressão, pastores com depressão, membros da igreja com depressão. Depressão é a doença da alma. E apesar de ser hoje um mal tão grande, tem sido a menos diagnosticada. A coisa mais difícil é um médico diagnosticar que a pessoa está com depressão. No Salmo 42, versículo 3 e 6, Salmo 42, versículo 3 e 6. O salmista diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Isso é o quê? Sintoma de quê? Depressão. Uma pessoa deprimida, as minhas lágrimas têm sido meu alimento. Se alimenta do choro. Certo sintoma de depressão. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. O meu alimento dia e noite. Sintoma de depressão. A depressão é a tristeza da alma. É a dor da alma. É uma exaustão física aliada a uma exaustão mental e emocional. Isso é terrível. Muita gente se suicida porque sente uma dor na alma tão grande que ela acha que não tem mais jeito. Ela acha que se jogar num prédio, na frente de um carro, vai livrar ela daquela dor. Como é que se cura a depressão? No versículo 6, ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. No versículo 11, vou ler. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Olha, eu não sei se alguém aqui já teve depressão. Alguém já teve depressão aqui? Não. É terrível. Eu já tive.
Eu já tive depressão. É a coisa pior que eu já vi na vida. É terrível. É uma dor lá dentro da gente. Um vazio, uma tristeza profunda. É uma coisa terrível. No Salmo 4, versículo 8, por isso eu digo, se agarre ao Deus verdadeiro. Creia no poder de Deus, creia na palavra de Deus. Vou ler o Salmo 4, versículo 8. O salmista diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso é Deus. Em paz me deito, logo pego no sono, porque Tu me fazes repousar seguro. Esse é o Deus da Bíblia. Outro conselho: quais sentimentos têm dominado a tua vida? Quais sentimentos você tem cultivado? Ódio, vingança, ciúmes, tristeza, angústia, depressão. Enquanto você ficar alimentando esses maus sentimentos, só vai agravar o quadro depressivo. Só agrava. Agora, se você mergulhar dentro de você e tirar toda essa porcaria da sua vida, você vence a depressão. Mas tem gente que fica cultivando ódio, sentimento de vingança, sentimento de ciúme, gente que cultiva tristeza, angústia. Como é que essa pessoa vai se libertar desse mal, se ela está se enchendo do que é ruim? Quando você for orar, desabafa com Deus. Não tem pessoa melhor no mundo para a gente desabafar do que com Deus. Conta para Deus na tua oração o que você tem sentido. Lembre-se que nós temos um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele pode todas as coisas. Diga, Ele pode todas as coisas. Tira da tua vida, meu irmão, minha irmã, a amargura, a tristeza, as murmurações, as insatisfações, o vitimismo, e se encha da verdade de Deus. Tira toda essa porcaria, joga no lixo, joga no vaso sanitário da descarga e se encha da bondade de Deus. Deus pode todas as coisas, diga graças a Deus. Salmo 116, versículo 6. Seis a 9. Todos encontraram? Eu estou indo muito rápido. Não, tá bom, né? Então lá vai. O Senhor vela pelos simples. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele ia se arrebentar todo, mas Deus o livrou. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele me salvou. Não ficarei prostrado. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aí ele termina dizendo, no versículo 9, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Oh, coisa boa. Por isso que eu digo, apesar de algumas pessoas não concordarem, mas eu tenho a plena convicção, o cristão verdadeiro não precisa fazer terapia. Eu vejo um monte de gente, até pastores, que vão fazer terapia, consultar um psiquiatra. Eu não consigo conceber isso. Você tem o remédio dado por Deus, a oração, o perdão. Esvazia a tua alma daquilo que está te fazendo mal. Libera perdão para quem te ofendeu. Como é difícil as pessoas liberarem perdão. Tem gente que passa anos remoendo a mágoa, remoendo uma ofensa, remoendo um problema pessoal que teve com um parente, um familiar. Esqueça o passado.
Aceite que Deus está no controle dessa situação. E mais do que isso, aceite que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esqueça o passado. O passado já passou, acabou. Caminhe decidido para o futuro, pois o futuro está intacto, é amanhã, é lá na frente. O Salmo 50, versículo 15 a 17. Salmo 50, versículo 15 a 17. Vou ler. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetir os meus preceitos, e ter nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ninguém pode fazer o outro infeliz. Não existe essa possibilidade. A pessoa é que se enche de amargura, se fragiliza, diz que não é feliz, diz que só é feliz se trocar a mobília da casa, só é feliz se tiver dinheiro para comprar joias, só é feliz se estiver usando uma roupa de marca, só é feliz se tiver coisas. A felicidade dela está diretamente ligada às coisas que ela pensa possuir. Ninguém pode fazer o outro infeliz. A pessoa é que se faz infeliz. Olha, se você está esperando as coisas passarem para você ser feliz, você não será feliz nunca. Como assim, pastor? Todos nós temos motivo para sermos felizes. Todos nós, sem exceção. Você tem motivo para ser feliz. Eu vou citar 3 motivos. Só 3. Existem milhares deles. Quer ver um motivo para você ser feliz? Você está vivo. Você está vivo. Olha, nesse momento que nós estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, um monte de gente está sendo enterrada agora no cemitério pelo mundo afora. Você está aqui vivo, ouvindo a palavra, junto da tua família, junto dos teus entes queridos, podendo interceder pelos que estão longe do caminho de Deus. Isso é um motivo para ser feliz. E vou dizer uma coisa, não pense que só morreu gente maligna lá fora, não. Também nesse momento tem pessoas sendo sepultadas de Deus, que eram de Deus, que viviam vida reta, que viviam vida santa. Então, todos nós temos um motivo para ser felizes. Segundo motivo. Nesse momento que nós estamos aqui reunidos, no mundo inteiro, milhões e milhões de pessoas não comeram nada. Nesse momento que nós estamos aqui, tem pessoas que moram em outros continentes, que têm um fuso horário diferente, que já passou a hora do café da manhã, já passou a hora do almoço, e não tinham nem uma bolacha seca para comer. Você está aqui, se alimentou, vai ter almoço, vai ter janta. Isso não é motivo para você ser feliz? E por que você fica dizendo que não é feliz? Porque não comprou uma roupa? Porque não está com um automóvel? Porque foi afrontada por alguém, aí diz que não é feliz? Meu irmão, minha irmã, você tem que ser feliz hoje. Diga, eu serei feliz hoje. Você faz ideia, nessa hora, quantos pais só puderam dar de comer a ele e aos seus filhos farinha com açúcar? Você faz ideia? Quantos pais só puderam dar aos filhos de manhã farinha com açúcar? Você já experimentou isso? Eu já experimentei isso. No Rio de Janeiro, na década de 70, papai abandonou a casa, mamãe pegou 6 filhos, fez uma filha indiana, pegamos um ônibus em São Paulo e fomos morar no Rio de Janeiro. Sem nenhuma renda. Conseguiu alugar uma casinha no Morro do Juramento. Chama-se Cabeça de Porco. Sabe o que é cabeça de porco? É uma casa dividida ao meio. Por exemplo, ele passa uma parede aqui. A metade da sala é de um, metade da sala é de outro. O quarto é dividido ao meio.
Um quarto para você e um quarto para o outro lá. Chama-se cabeça de porco. Nós morávamos numa cabeça de porco. Teve dia que não tinha o que comer, e minha mãe chegou e disse, olha, hoje eu vou dar para vocês uma coisa diferente. Ela fazia uma brincadeira para a gente não sentir o drama que ela estava vivendo, que ela chorava escondido, para não entristecer os filhos. Farinha de mandioca, e açúcar misturava e dava num copinho para a gente comer, para a gente saciar um pouco a fome. Eu vejo gente que tem a cara de pau de reclamar que não é feliz. Eu não sou feliz porque eu não pude comprar uma televisão nova. Eu não sou feliz porque eu queria um iPhone 17. O meu é 13. Eu não sou feliz porque eu não consigo satisfazer minhas vontades. Olha, não leva mal o que eu vou dizer, não. Você que age dessa maneira, quando você sair no final desse culto, passe numa loja de produtos de construção, essas lojas que tem de cada coisa um pouco, e compre um vidro de óleo de peroba. E chega em casa, passa na cara. Que é muita cara de pau. É muita cara de pau. Eu não sou feliz porque eu não pude comprar um computador. O meu tem 6 meses que eu ganhei. Eu quero trocar a cada 6 meses. É cara de pau demais. Irmãos, eu digo para você como pastor, acorda, igreja. Acorda, povo de Deus. Acorda para a vida, acorda para a realidade. Vou mostrar o quarto motivo por que você deve ser feliz hoje. Se você está vivo, é porque Deus permitiu, concorda? Concorda? E se Deus permitiu, é porque Ele tem planos para a tua vida. Tem promessas que ainda não se cumpriram, que vão se cumprir. Por isso você está vivo. No Salmo 118, versículo 24. Ok? Vou ler. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Tem um glória a Deus bem alto aí. Este é o dia que o Senhor fez. Não importa se tem coisa ruim, se tem coisa má. É o dia que Deus fez. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Se o dia é mau, vai cooperar. Se o dia é bom, vai cooperar. Esse é o dia que o Senhor fez. Seja feliz hoje. E tem tantos motivos para nós sermos felizes. Eu vejo, às vezes, pessoas com cara de frequentador de velório. Você já viu as pessoas no velório como é que é? Aquele semblante de amargura, tristeza, é mimimi para cá, é mimimi para lá. Eu pergunto, isso é fé? Isso agrada a Deus? Pastor, mas quando perde um ente querido é duro. Quando eu perdi meu pai, eu que fui fazer o velório. Aqui em Natal. Saí de Recife, recebi a notícia 6 horas da tarde. Eu eu fiz o culto de 7 horas da noite. Tendo recebido a notícia que meu pai tinha falecido. Eu cheguei na igreja às 6 horas, recebi a notícia, chorei. Aí eu digo, mas eu vou fazer o culto. Fiz o culto. A igreja só soube que papai tinha morrido quando terminou o culto. Aí eu comuniquei. Peguei o carro, viajei para Natal, passei a noite no velório. No outro dia, acalmei minhas irmãs, minha mãe. Calma, não quero grito, não quero choro. Tem que ser uma coisa controlada. Nós temos sentimento, mas não podemos perder a razão. Não podemos perder a calma, não podemos perder o controle. Fiz toda a cerimônia de sepultamento. Toda. Tranquilo, calmo. Aí eu vejo as pessoas com cara de velório. Parece que a vida acabou. Parece que mergulhou num mar de tristeza. Eu pergunto, isso é fé? Isso agrada a Deus? Claro e evidente que não.
Nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Que a nossa vida está nas mãos dele. A tua vida está na mão de Deus. Deus dirige os teus dias. Deus dirige os teus passos. Então, quer seja momentos bons, quer sejam momentos ruins, dê glória a Deus. Dê graças a Deus em tudo. Diga, dê graças a Deus em tudo. Esse é o dia que o Senhor fez. Se alegre. Seja forte. Mantenha-se firme. Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia de ceia e eu vim determinado a fazer uma pregação mais curta. Até para me poupar um pouco e para não estender o culto para mais tarde, que as pessoas têm que sair da igreja, ir à casa, almoçar, descansar, voltar para o culto da noite, porque domingo é o dia do Senhor. Então, caminhando para o final, eu quero dizer para você que para você viver uma vida vitoriosa no campo espiritual, é necessário, olha o que eu estou falando, é necessário enfrentar lutas e vencê-las. Você tem que lutar. Sem lutas não há vitória. Todas as lutas, o nome já de luta, tem vencidos e vencedores. Todas as lutas. Se você quer ser vitorioso, você tem que enfrentar lutas. Todas as lutas têm vencidos e vencedores. Você vai lutar contra os filhos do diabo, você vai lutar contra a sua natureza pecaminosa, contra o pecado, você vai lutar contra a maldade dos outros, contra os falsos cristãos, contra os falsos profetas, contra as falsas igrejas. Se você quer vitória, se prepare para correr risco. Diga graças a Deus. Esse é o preço da vitória. Se você quer ser vitorioso nessa terra, se prepare para enfrentar algumas derrotas. Se você quer ter vitória nessa terra, se prepare para enfrentar algumas derrotas. O único que não sofreu derrota foi Jesus. Mas ele se preparou 30 anos para exercer um ministério de 3 anos. Até os 30 anos de idade ele se preparou. Estamos falando do Filho de Deus, da natureza humana. Ele se preparou para correr risco. Se você quer ser vitorioso nessa terra, se prepare para algumas derrotas. Se você quer ser vitorioso, tem que estudar, vai ter que estudar, se prepare para gastar tempo. Não se conquista nada nessa vida da noite para o dia. Isso é ilusão. Tem que haver renúncia. Por exemplo, a pessoa quer fazer medicina, quer se formar em medicina, quer se formar em direito, quer se formar em engenharia, quer ser um engenheiro. Tem que haver renúncia. Mas você vê, a pessoa quer, eu quero ser médico, meu sonho é ser médico, eu quero cursar medicina. Sei que é difícil, mas eu vou tentar. Continua jogando futebol com os amigos, vem feriado, vai curtir a vida. Continua dormindo até 3 da tarde. Como é que vai cursar medicina? Como é que vai passar no vestibular para medicina? Continua curtindo praia, indo ao shopping, participando dos feriados. Tem que mergulhar de cabeça. Mergulhando de cabeça já é difícil, imagine sem mergulhar. Só vai vencer se lutar muito. Se prepare para gastar tempo. Não se conquista nada da noite para o dia. Se você quer ser vitorioso, tem que haver determinação. Você tem que ser uma pessoa determinada. Você sabe o que é uma pessoa determinada? O que é uma pessoa determinada? Ninguém vai responder, não? O que é uma pessoa determinada? É uma pessoa que toma decisões firmes, que decide firmemente. Quem é determinado, quem decide firmemente, é uma pessoa que tem propósito na vida. Então eu digo para você, cuidado, porque vão levantar-se pessoas querendo destruir o teu propósito. Você tem um propósito, vai enfrentar inimigos, vai enfrentar pessoas que têm inveja, os obstáculos serão enormes. Você vê, por isso que Deus diz sempre na palavra dele, não desista, vai em frente. José se preparou para ver o sonho de Deus se cumprir na vida dele. Ele sonhou
que os irmãos se curvavam diante dele. No outro sonho, além dos irmãos, o pai e a mãe. E os irmãos ficaram com inveja. Mas José compreendeu que aquilo era um recado de Deus. Deus estava dizendo que de uma maneira qualquer, que ele não fazia a mínima ideia do que fosse, ele iria ser o homem que ia salvar os irmãos e a mãe e o pai, todos se prostrariam diante dele. José se preparou para ver esse sonho de Deus se cumprir. Os obstáculos foram enormes. Normalmente a gente fala de José de uma maneira romanceada. José foi vendido pelos irmãos, morou no Egito, se tornou governador do Egito, a segunda pessoa de Faraó. Os obstáculos foram enormes. Vendido pelos irmãos de sangue. Está no Egito. Potifar gostou de José, rapaz educado, rapaz de boa índole, colocou José como mordomo da sua casa. Ele era responsável por toda a casa de Faraó. É quem gerenciava todos os imóveis de Faraó. Um dia, José está em casa, Potifar não estava em casa, estava só a mulher. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Esse rapaz novo, musculoso, desse que faz academia. Barriga tanquinho. E ela disse, eu vou ter um caso com esse cara. Mulher vagabunda, né, rapaz? Ô mulher vagabunda. E ela se lançou para tentar José. José disse, não posso fazer isso. Porque eu pecaria diante do meu Deus. Porque eu pecaria contra Deus. Porque eu pecaria contra teu marido. Me confiou tudo, menos você. Tudo eu administro, menos a tua vida, menos você. A mulher ficou transtornada. Quer ver uma coisa perigosa? É mulher rejeitada. Se você rejeita a mulher, ela quer arrancar teu fígado. Mulher não aceita rejeição. Homem também não, mas a mulher é pior. A mulher é mais vaidosa. Então a mulher ficou enfurecida. Tentou agarrar José à força. Você vai, quer queira que não queira. Você é meu gostoso. Você vai ter que satisfazer meus desejos. José se desvencilhou dela. Ela ficou com a camisa de José na mão. E com ódio, porque não foi atendida nos seus instintos diabólicos, começou a gritar, pedir socorro. E quando os outros empregados chegaram lá, disse, José tentou me pegar à força. Olha que vingança. O homem já está num país estranho, vendido pelos irmãos. Quando está numa maré boa, vem a mulher e cria uma tempestade. Isso é terrível. Esse homem sofreu as pampas, a prisão, o esquecimento do copeiro de Faraó. José interpretou 2 sonhos, tinha dois funcionários de Faraó na prisão. José disse, um sonhou com isso, interpretei que você vai morrer. O outro, José disse, Deus está me mostrando que você vai voltar a servir o rei. Está perdoado. Agora eu te peço, quando você estiver com o Faraó, lembra-te de mim. Fala de mim para ele. Diga que eu sou inocente. Diga que eu estou aqui preso injustamente. Diga que eu sou um homem reto. Sou um homem temente a Deus. O copeiro-chefe saiu, voltou a servir Faraó. Passaram-se 2 anos e ele não lembrou de José. Quanta ingratidão. E falta de empatia, que é um dos males que norteia a vida hoje. Falta de empatia. O que é empatia? É a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Sofrer o que o outro sofre. Você faz ideia do sofrimento do outro. Hoje o mundo é um mundo sem empatia. É um mundo do individualismo. Cada um cuida de si em nome de Murici. Tem um ditadozinho que fala, cada um cuida de si em nome de Murici. Então, no final, Deus honrou José, nós sabemos a história, e ele terminou como governador do Egito. Salvou a família da fome que tomou conta da terra naquela época, tudo dentro dos planos de Deus. Diga graças a Deus. Você lembra de Moisés? Lembra? Abre em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
versículo 24 a 26. Ok? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto, considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó. Tinha toda a mordomia, tinha tudo do bom e do melhor. Estudou nas melhores escolas, nas melhores universidades do Egito. Mas no dia que ele viu um hebreu sendo massacrado por um soldado egípcio, ele não pensou duas vezes. Foi lá, deu uns catiripapo no soldado, que matou o soldado. Moisés não era mole, não. Deve ter dado um mata-leão. E arma ele não tinha. E ele disse, já sei que agora o faraó vai mandar me matar, vou fugir. Perna para que te quero, foi pro deserto. Eu iria também do mesmo jeito. Passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Até o dia que Deus chamou Moisés através da sarça ardente. Diga graças a Deus. Deus chamou Moisés para ele ser o grande líder do Êxodo. Ele liderou o povo de Israel e foi liberto da escravidão do Egito, que há 400 anos que eles estavam como escravos, e conduziu o povo em direção a Canaã, a terra prometida. Que história fantástica. Então, José, Moisés, Daniel, o apóstolo Paulo e tantos outros foram homens determinados, homens que decidiram firmemente levar até o fim a missão que Deus lhes havia confiado. Determinação, diga graças a Deus. Então a vitória requer renúncia. A vitória, para você ser vitorioso, você tem que pagar o preço, tem que sofrer derrotas. Todos os filhos de Deus que foram vitoriosos sofreram derrotas antes de obter a conquista final. Isso é importante ser pedagógico. Agora, a derrota tem dois aspectos, dois efeitos, o negativo e o positivo. Vou explicar. A derrota tem um efeito positivo, que é gerar na pessoa que foi derrotada a humildade, o quebrantamento, fazer a pessoa reconhecer os seus limites, fazer a pessoa saber até onde ela pode ir, saber da sua total dependência de Deus. Esse é o lado positivo. De vez em quando uma derrota faz bem. Quebra o orgulho, a vaidade, põe você na humildade. Então, eu digo para você que todas as pessoas vitoriosas experimentaram derrota. É impossível ser vitorioso sem ter experimentado derrota. A gente pensa que, porque Deus diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, e não podemos sofrer algumas derrotas. Isso é errado. Nós somos mais do que vencedores, mas sofremos algumas derrotas. E a derrota tem o efeito pedagógico. Quando você é derrotado, você não fica com o nariz empinado. Sabe aquele crente chato que diz, comigo é só vitória. Só vitória, irmão. Só aceito ser campeão invicto. Não aceito perder nenhum jogo. Isso é um troglodita. Quando nós sofremos derrota, a derrota nos ensina a humildade. Faz a gente baixar a bola. Baixa a tua bolinha. Fica na tua. Aprende. Você reconhece suas fraquezas. A derrota promove reflexão. Você fala assim, por que eu perdi essa batalha? Você faz a reflexão, por que eu perdi?
Por que Deus permitiu que eu fosse derrotado? Por que isso aconteceu? Porque é muito fácil, irmão, transferir a derrota, a sua derrota, para os outros. A maioria das pessoas fazem isso. Querem transferir as suas derrotas para os outros. Não, eu perdi foi por causa do meu pai. Não, eu perdi por causa da minha mãe. Não porque foi meus irmãos. Não porque foi meu marido. Não porque foi minha esposa. Pare e reflita. Reflita. Por que eu quebrei a cara dessa vez? Por que eu fui derrotado? Por que Deus permitiu que eu passasse essa vergonha? Se a palavra dele diz que eu sou mais do que vencedor. Sabe o que vai acontecer se você é de Deus? Se você de fato é de Deus, você vai tirar lições preciosas. De vez em quando mexo nos comandos aqui que não tem nada a ver com... Não, já resolvi, cara. Então, se você é de Deus, você é humilde, você faz a reflexão, se chamam para você a responsabilidade. Por que eu perdi? Por que eu estou passando por esse sufoco? Por que eu estou passando por essa necessidade? Por que eu fui envergonhado? Por que eu quebrei a cara? Se você é de Deus, Deus vai corrigir a tua rota. Deus vai corrigir o teu caminho. Você diz, por esse caminho eu não ando mais. Por essa estrada eu não passo mais. A derrota faz a gente assumir os nossos erros. Tem gente que não assume seus erros nunca. Não assume erro, vai continuar sendo uma pessoa frustrada, vai continuar recalcada e ainda coloca a culpa em Deus. E depois abre a boca e diz, não, eu creio que Deus é soberano. Eu creio que nada acontece sem que seja com a permissão de Deus. E acontece pela permissão de Deus, mas a pessoa não aceita. Fica jogando a culpa nos outros. Não, a culpa foi do tênis. Não, a culpa foi da Dona Maria. Toma vergonha, pastor, a culpa foi tua. Deus está te falando, tu não está ouvindo. Deus está te acordando, te sacudindo, e você está fazendo de besta. Não faça isso. Seja uma pessoa determinada. Tenha a mesma fé na hora da vitória e na hora da derrota. Com a derrota, você se torna mais humilde. Você vai compreender o que o outro sente quando ele for derrotado. Que você já foi derrotado. Por isso que eu ensino aos pastores. Ninguém pode ensinar se primeiro não foi ensinado. Ninguém pode dar ordem ao outro se primeiro não recebeu ordem. Aprender a receber ordem. Aprender a ser submisso. Coisa difícil. Coisa muito rara. Sabe por que eu cheguei até o dia de hoje? Com doença, com Parkinson, com depressão. Eu cheguei até aqui o dia de hoje porque Deus corrigiu a minha rota. Eu tirei proveito. Eu assumi meus erros. Tem gente que não assume os erros nunca. Ou você pensa que eu nunca errei? Eu sou propenso a erro igual a você. Só que se eu erro, e você erra no mesmo erro, a punição para mim vai ser muito maior do que para você. Porque eu sou mestre da palavra. Eu conheço a palavra mais do que você. Então o meu erro é mais grave do que o seu. Mesmo que seja a mesma coisa. Mas é mais grave. Eu assumi meus erros, assumi minhas falhas. Deus me fez um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor. Deus me fez me dedicar à palavra dele, mais do que eu já tinha me dedicado. Tudo isso fez com que eu chegasse até o dia de hoje. Você pode dizer graças a Deus? Então, irmãos amados, igreja do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, preste atenção no que eu vou falar. Ouça esta mensagem umas 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Não precisa ser uma atrás da outra. Não, isso aí... ouça a segunda-feira uma vez. Chega lá para a quinta, ouvir a segunda vez. Na outra semana mais uma vez. Até completar 5 vezes. Você ouvindo 5 vezes, o Espírito de Deus vai colocar essa mensagem
vai imprimir no teu espírito, vai tatuar no teu coração, vai ficar impregnado na tua alma, se você fizer isso. Porque às vezes as pessoas ouvem, dizem amém, ficam maravilhadas, mas daqui a 5 minutos você pergunta, qual foi a mensagem de hoje? De hoje? Sim, esse culto que terminou agora 3 minutos, pastor, estou com um problema de memória horrível, viu? Eu esqueço as coisas com muita facilidade. 5 minutos depois já não sabe mais nada, não lembra de mais nada. É como um alimento. Você coloca uma comida gostosa, comida que você gosta. Por exemplo, eu adoro rosbife. Adoro rosbife. Tem um prazer muito grande quando minha mulher faz um rosbife para mim. Mas o fato de eu gostar de rosbife não me dá o direito de me sentir melhor do que os outros. Sou igualzinho a você é igualzinho a mim. Nós somos iguais. Nós somos de Deus. Nós somos servos amados. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Você diga, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu quero me submeter à tua palavra. Eu quero ser humilde. Eu quero aprender os teus conselhos para que eu viva como mais do que vencedor. Senhor Jesus, feche os teus olhos agora, igreja. Feche os teus olhos, povo de Deus. Curva a tua cabeça. Eu quero orar em favor da tua vida. Senhor Jesus Cristo, como é bom ouvir a tua voz. Mas não é ouvir somente com esses ouvidos de carne. É ouvir com os ouvidos espirituais. Porque aí a palavra penetra na nossa mente, desce para o nosso coração e opera transformações profundas. O Senhor nos determinou que nós somos mais do que vencedores. Mas pouca gente compreende que o mais do que vencedor pode sofrer derrotas. É como um campeonato de futebol. 20 clubes, um só é campeão. Mas ele pode ser campeão, mesmo tendo sofrendo 4, 5 derrotas ao longo do campeonato. E todo mundo festeja, a torcida festeja, ninguém reclama das 4 derrotas, porque só fica o sabor da vitória. A derrota nos faz ficar mais maduros. A derrota cria dentro da gente um espírito de humildade, de dependência de Deus. Nos faz compreender que sem o Senhor nós não somos nada. Nada, 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 nada. Dependemos de Deus para tudo. E eu peço ao Senhor nessa manhã de domingo, meu Deus, tatua essa mensagem no espírito desta pessoa. Impregna essa mensagem na sua mente. Faz ela refletir muitas vezes sobre esses conselhos que o teu Espírito nos deu nessa manhã. Conselhos valiosos de Deus. Conselhos que, quando seguidos, amadurece a nossa fé. Conselhos que, quando aceitos com boa vontade, estreitam o nosso relacionamento com Deus. Nos torna mais humildes. Quebranta o orgulho, a arrogância, a prepotência. Tira da gente aquela coisa de achar que nós somos
o suprassumo da verdade. Pai querido, Pai amado, não há nada que me alegre mais na vida do que pregar a tua palavra. Nada me dá maior prazer do que ver que os teus filhos andam na verdade. Para mim é o maior prêmio. Não há coisa mais espetacular para a minha vida do que isso. Eu sinto prazer em te ouvir. Sinto prazer em transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor quer que seja transmitido. A igreja precisa de quebrantamento. A igreja precisa de homens e mulheres humildes. Na igreja de Jesus não há lugar para arrogância, para disputa por cargos. Gente querendo inflar o ego. Gente querendo ser o maior. O Senhor diz que quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. São esses os teus ensinamentos, meu Deus. Somos mais do que vencedores. Mas isso não significa que não soframos derrotas. O Senhor permite, de vez em quando, uma derrota para fazer a gente corrigir o nosso rumo. Às vezes o GPS da vida está nos levando para caminhos de trevas. E o Senhor permite uma derrota para que a gente corrija a rota do GPS da vida. Faz a gente compreender que por aquele caminho a gente não anda mais, que naquele ambiente nós não frequentamos mais. Faz a gente compreender que há coisas que Deus não aceita na nossa vida. Maldade, traições, adultério, roubo, mentiras, desonestidade, trapaça, puxar o tapete do outro para ocupar o lugar. As derrotas, de vez em quando, têm um efeito pedagógico. Elas nos ensinam coisas profundas. Por isso eu te peço, Santo Deus, faz essa palavra ficar pregada no espírito de cada uma dessas pessoas. Que essa palavra seja pregada no espírito dessa mulher, desse homem, desse marido, dessa esposa, desse rapaz, dessa moça, deste senhor, dessa senhora. Nós damos graças ao teu nome pelo privilégio de ouvirmos coisas tão profundas, pelo privilégio de ouvirmos coisas que atuam diretamente no nosso espírito, que nos fortalece, que tira da nossa vida o espírito da arrogância, o espírito da dissimulação. Porque tem gente que dissimula, tem gente que tem uma fé fingida. O Senhor diz a Timóteo: eu me alegro em ver em você uma fé não fingida, a mesma que havia em tua avó Lloyd. Deus vê quando nós temos uma fé verdadeira, quando temos uma fé fingida. Não finja. Não dê desculpa para Deus. Haja. O Senhor já ordenou na sua palavra: não deixemos de congregar. Não deixe de congregar. Quarta-feira à noite na igreja. Se chegar numa quarta-feira você adoecer, 5 horas da tarde, com uma dor insuportável no abdômen, você não corre para o médico?
Você não diz, não, eu vou ficar aqui que eu não estou com vontade de sair hoje de casa. Você sai correndo. Você sai voado. Você vai em busca de uma UPA, de um pronto-socorro. E por que não vem para Deus? Por que não usa essa determinação para obedecer o mandamento de não deixar de congregar? Domingo de manhã, domingo à noite. É o que Deus espera da gente. Fugir disso é receber de Deus disciplina, correção e açoite. A tua fidelidade nos dízimos, a tua fidelidade nas ofertas, a tua fidelidade como marido. O mandamento diz, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. É dessa maneira que você tem que amar a tua mulher. Não é com grito, não é com grosseria. A palavra diz, esposa, sejam submissas aos vossos próprios maridos, como ao Senhor. Da mesma maneira que eu sou submissa a Jesus, a minha mulher tem que ser submissa a mim. Temos o mesmo propósito. Olharmos na mesma direção. Um ser ombro amigo do outro. É o mínimo que nós podemos fazer como cristãos, como filhos amados do Pai. Filhos. Veja como você tem se comportado como filho. Tem sido obediente. Tem submetido às orientações de teu pai, da tua mãe. Pais, não trateis os vossos filhos com amargura. Um pouco de carinho, de amor, muda tudo. Tem um valor inestimável. Ó Senhor Jesus, eu graças te dou por esse privilégio. E te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor